Paz seja convosco, irmãos. Que alegria imensa de estar com vocês nesse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu para anunciar a palavra do Senhor para o seu coração, para o nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus venha te visitar nesse dia de uma forma toda especial. Que Deus abençoe a todos. Sem delongas, vamos à palavra do Senhor. Aleluia. A mensagem é: confia em Deus em suas adversidades. Em Salmos 3, versículo do 1 ao 8, Davi, ele confiava em Deus em suas adversidades. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Senhor, como têm se multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem na minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória é o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouve-me desde o teu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor. Salva-me, ó Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Senhor e meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante da tua presença agora. Que não seja eu, mas seja tu operando, Senhor, na minha vida para falar assim da tua santa palavra. Que vidas possam ser alcançadas e abençoadas pela tua santa palavra. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós, seres humanos, sofremos por algumas aflições. Seja crente ou não, todos nós passamos por algum momento por aflições, tribulações e lutas. Mas Jesus nos disse dessa forma aos seus discípulos e nos diz para nós também. Em João 16:33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Meus irmãos, não sei qual é a sua aflição, mas o Senhor é contigo. Jesus disse, neste mundo teríamos aflições, mas se você estiver na direção do Senhor, o Senhor te ajudará no tempo oportuno. Davi, ele enfrentou suas diversas dificuldades, mas Davi a venceu, e elas em nome de Jesus. Aqueles que Davi enfrentou primeiro. Em 1 Samuel 17:33, Davi, ele enfrentou um leão. Em 1 Samuel 17:34, Davi, ele enfrentou um urso. Agora eu te pergunto, qual é o leão que você tem enfrentado? Aleluia. No mundo espiritual, o leão pode simbolizar Satanás. Em 1 Pedro 5:8 nos fala, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Assim também nós temos que vigiar, para que não possamos cair nas astutas e armadilhas do inimigo. Seja qual for a luta, seja qual for a aflição que você está passando, o Senhor te ajudará, porque o Senhor se faz presente também no meio da angústia. Ele muda o seu cativeiro. Ele mudará a sua história. Basta você crer e confiar no agir do nosso Senhor. Davi, ele foi um grande guerreiro e dedicado em tudo que fazia e muito temente a Deus. Davi não seria diferente, meus irmãos. Passou por muitas aflições, lutas, tribulações, perseguições e se tornou um fugitivo por causa do rei Saul que queria matá-lo. Em 1 Samuel 18:7 ao 9, o cântico das mulheres indignou o rei Saul. E a palavra
nos relata isso. E as mulheres, tocando, respondiam umas às outras. E diziam, o rei Saul feriu os seus milhares, porém Davi os 10 milhares. Então Saul se indignou-se muito, e aquelas palavras pareceram mal aos seus olhos. E disse, 10 milhares a Davi e a mim somente milhares? Na verdade, o que lhe falta senão o reino? E desde aquele dia, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu, num determinado dia, que veio um mau espírito da parte de Deus e se apoderou-se ao rei Saul e profetizava no meio da casa. E Davi, naquele momento, estava tocando a harpa com a sua mão e como ele fazia dia após dia. E o rei Saul, porém, tinha na mão uma lança. E o rei Saul atirou com a lança, dizendo, encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou por ele 2 vezes. Aleluia. E temia o rei Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Quando não é a hora de você partir, meu irmão, não há inimigo que vai vencer. Porque o Senhor é contigo. Quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós obedecemos às Escrituras do Senhor, Deus, Ele tem só nos abençoar. Ele só nos abençoa. E assim era Davi. Pelo que Saul desviou-se de si, pôs por chefe de 1000 e saía e entrava diante do povo. E Davi conduziu com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Davi, ele fazia com prudência, com sabedoria. Vendo que então Saul, que tão prudentemente se conduzia, tinha receio de Davi. O teu inimigo, ele tem receio de você. Aleluia! Porém, todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Aleluia! Aleluias! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, Davi, ele foi sim, ele fugiu e escapou. Davi, ele teve de se esconder em diversos lugares para que Saul não achasse. Davi, ele sofre angústia por ser perseguido pelos teus inimigos. Davi, ele experimenta tristeza. Davi, ele sente tristeza. Mas Davi, ele enfrenta os teus inimigos. E hoje eu faço uma pergunta para você. Você tem enfrentado os teus inimigos? A diferença de Davi é que ele confia no Senhor. O Senhor é a sua defesa. E eu te pergunto, a sua diferença é o que, meu irmão? Confiar no Senhor? Confia, deposite a sua confiança no Senhor. Aleluia. Em Salmos 4:1, Davi, ele ora a Deus na sua angústia. Que nós possamos orar hoje dessa forma. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Será que você está orando, meus irmãos, desta forma? Porque aquela causa que você está pedindo, será que você está clamando ao Senhor? Será que você está orando, meus irmãos, por aquela causa que você está pedindo com fé? Davi estava muito triste com tudo o que estava ocorrendo. Ele se encontrava sozinho, desprezado, ferido
fugitivo. Você imagine ser um fugitivo sem causa, por causa de uma pessoa que está querendo te matar, sem causa alguma. Você não fez nada. Só pelos teus bons atos. Aleluia. Davi orava dessa forma. Deus a minha alma. Em Salmos 43, versículo 2, nos diz: pois tu és o Deus da minha fortaleza que me rejeitaste. Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Por mais que a situação seja difícil, confie no Senhor. Deposite a confiança no Senhor, porque o Senhor derramará a bênção em tua vida. Em Salmos 43, de 3 ao 5, nos diz: envia a tua luz e a tua verdade para que me guie e me levem em teu santo monte aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, Deus a minha grande alegria, e com a harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Davi, ele confiava no Senhor, que tudo iria dar certo, que essa tempestade iria passar. Aleluia! Que qual for a tempestade que você está enfrentando, isso vai passar, em nome do nosso Senhor Jesus. Ainda Davi fala: por que estás abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espere em Deus. Mas continue louvando, continue buscando a Deus, porque Ele é Deus da tua salvação. Aleluia. Aleluia. Que possamos confiar no Senhor em tudo. Seja as mínimas coisas, saiba que o Senhor é contigo por onde tu andares. Em Eclesiastes 3, versículo do 1 ao 3, nos diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Eu não sei qual é o tempo que o Senhor vai te abençoar. Pode ser hoje, como pode ser amanhã, como pode ser agora. Porque em 2 Pedro 3, versículo 8, nos diz dessa forma: mas, amados, não ignores uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda as suas promessas. Glória a Deus, que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aleluia. A tua bênção pode ser agora, nesse exato momento. Basta você confiar e depositar a confiança no Senhor. Portanto, espere no Senhor, porque a sua vitória pode ser hoje. Aleluia. Mas não esqueça de adorar ao Senhor, mesmo nos momentos de aflições. Não deixe de adorar ao Senhor, porque Davi não se esqueceu de adorar ao Deus vivo e todo-poderoso. Davi, ele suplica a Deus que livre e protesta a sua inocência. Em Salmo 59, 10 ao 17, nos diz dessa forma. Mas vamos ler o versículo 17. A ti, fortaleza minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha defesa, é o Deus da minha misericórdia. Davi, meus irmãos, ele tinha certeza absoluta que o Senhor iria ajudá-lo nessa causa, porque ele confiava no Senhor, Deus dos exércitos que ele servia.
o Senhor da sua fortaleza, o Senhor da minha defesa, o Senhor da minha misericórdia. Ele não parou de louvar, e sim buscava o Senhor no meio das tribulações. Será que você está buscando ao Senhor? Como Davi buscava a Deus no meio de tantas tribulações, de tantas dificuldades que ele se encontrava. Será que estamos se posicionando como Davi? No meio das tribulações, no meio das dificuldades, ele não se esqueceu de adorar ao Senhor. Será que você está adorando ao Senhor? Aleluias! Não se esqueça de adorar ao Senhor, mesmo que seja nos momentos mais difíceis da sua vida. Adore! Adore! Adore ao Senhor. Clame ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Busque-o enquanto você pode achar. O Senhor garantirá a vitória em tua vida. Aleluia! Em Miqueias 7,7 nos diz: eu, porém, esperarei no Senhor. Esperei no Deus da minha salvação. E o meu Deus me ouvirá. Olha a fé, a confiança e a certeza que temos que ter, esperar no Senhor. Espere no Senhor. E na hora certa, meu irmão, o Senhor vai te abençoar. No momento certo, o Senhor derramará a bênção em tua vida. Porque em Mateus 7,7 nos diz: pedi e dar-se-vos-ás, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-ás. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Que o desejo do teu coração venha a ser realizado em nome do nosso Senhor Jesus. Mesmo que seja difícil muitas vezes. Pode passar meses, anos, confie no Senhor, Ele vai te abençoar. Aleluia! Porém, fique com esta mensagem de Miqueias 7,7. Eu, porém, esperarei no Senhor. Esperei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Espere, espere. Se os seus inimigos se levantarem contra você, pois eles irão se levantar somente para cair. Aleluia! Porque o Senhor é contigo. Confie no Senhor em tudo que você for fazer. Todos nós passamos por algumas lutas, adquirimos experiências através das lutas, para podermos glorificar a esse Deus maravilhoso. Davi, ele passou por muitas experiências amargas. O Senhor deu a vitória a Davi. E o rei Saul perseguiu Davi por muito tempo, mas Davi teve a vitória. Se você for notar a diferença de Davi com o rei Saul, os dois eram ungidos de Deus. Aleluia! Mas o rei Saul agiu de uma forma cruel e com pensamentos do mal. Mas Davi agiu no temor do Senhor. Davi, ele agiu no temor do Senhor. No meio das dificuldades, nunca deixou de adorar ao Senhor. A diferença de quem louva a Deus e coloca sua confiança no Senhor. Que hoje nós possamos fazer igual a Davi. Esperar com paciência no Senhor. Mesmo no meio das adversidades que se encontramos. Aleluia. Olha só, meus irmãos. Em 1 Samuel 24,6 nos diz:
A palavra de Deus nos relata que Davi, ele respeitava Saul como ungido de Deus. Respeite o ungido de Deus, meu irmão. Por mais que esta pessoa ainda faça algo errado, mas respeite ele mesmo assim, porque ele é um ungido de Deus, e deixe ele nas mãos do Senhor. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu não faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é um ungido do Senhor. E com essas palavras Davi conteve os seus homens e não lhe permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Então, Davi, ele teve a oportunidade de matar o rei Saul. Mas ele não o fez. Não pague, meu irmão, o mal por mal, mas pague o mal por bem. Em 1 Samuel 24:7 nos diz que tem um pequeno retrato de Saul. Olha só. Ele foi um jovem que dispõe de uma extraordinária oportunidade. O homem que recompensou o bem com o mal. Olha só. O rei que insultou a Deus consultou uma feiticeira. O guerreiro que começou muito bem e terminou pessimamente. E foi morto, cujo corpo serviu de glória para os seus inimigos e vergonha para o seu povo. A morte de Saul foi um final muito triste. Em 1 Samuel 31, nos diz que os filisteus travam uma batalha contra os israelitas no monte de Gibeá. E os filhos de Saul são mortos, inclusive Jonatas. Durante a peleja, Saul é ferido. E para não ser morto pelos seus inimigos, pede que o seu pajem dê armas que o mate. Mas o jovem, ele não teve coragem de fazer isso. Por temor, não atende o pedido do rei Saul. E este se lançou por sobre sua própria espada e caiu morto. O próprio Saul se matou. Os filisteus encontram o corpo de Saul, cortam sua cabeça, tiram-lhe sua armadura que levam para um templo pagão. Eles prendem o seu corpo à parede de Bet-San, enquanto alguns israelitas viajam à noite para recuperar os corpos do rei Saul e os seus filhos do muro de Bet-San. Eles enterram seus corpos debaixo de uma árvore e recusam-se a comer qualquer coisa por 7 dias. Apesar de todos os triunfos de Israel em 1 Samuel, o livro termina com uma triste nota da morte de Saul. O rei Saul, ele era um homem ungido de Deus, mas ele não fez a vontade do nosso Senhor. Ao contrário de Davi. Davi, no meio das tribulações, buscava o Senhor de todo o coração. Nós passamos por muitas dificuldades, mas a diferença é que o Senhor está no centro das nossas vidas, para as nossas conquistas e vitórias. Que a tua vida esteja no centro da vontade de Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Que a paz do Senhor esteja no teu coração.
Aleluia. Um grande abraço e até a próxima, em nome do nosso Senhor. Saiba que o Senhor é contigo. Aleluia. Um grande abraço.